Senhoras e senhores, estamos iniciando aqui o Conexão TI para Negócios, um programa que a gente está agora numa nova sede, digamos assim, né? O Renato sempre ofereceu o escritório dele como ponto de encontro para nós, mas agora está em reforma e nós viemos aqui para o restaurante do Edrey. Antes de tudo, deixa eu dar aqui o cumprimentos aqui, abrir o microfone para o Renato Alpsegund dar o seu alô. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. É isso aí. Flávio Olá, Chambon. gente. Muito bom estar de novo aqui. Vamos ter uma conversa mais uma vez muito gostosa. E o Edrey Momo, que agora é o nosso anfitrião aqui, o proprietário do restaurante Tasca da Esquina aqui nos Jardins Alameda Itu 225. 225, isso aí. Então, Edrey, conta um pouquinho essa história. O restaurante, na verdade, ele é português e veio para o Brasil aqui pelas suas mãos, é isso? Isso. Na verdade, eu conheci o Vitor, que é um chefe famosíssimo lá em Portugal, tem 18 livros escritos, um cara, um comendador em Portugal, um cara extremamente bem conceituado lá. E ele queria muito ter um restaurante no Brasil. E uma amiga em comum apresentou, e a gente começou a conversar sobre a ideia de ter um restaurante aqui, sendo uma filial do que ele tem lá em Lisboa. Deu super certo, então vimos aí já para o segundo ano e está tudo de vento em pouco, graças a Deus fazendo bastante sucesso. Ele já esteve aqui no restaurante? Ele vem sempre. Ele vem sempre. Aliás, o meu acordo com ele é assim, ele cuida da cozinha e eu cuido do resto. Porque o resto do Brasil é mais complicado do que a cozinha. E fica o testemunho. A comida é fantástica. Logo na inauguração eu tive o prazer de estar aqui. É uma comida legítima, portuguesa, mas diferente, foge do padrão normal que nós estamos acostumados aqui no Brasil. Tem toques de sofisticação. Isso é importante porque assim, o que acontece muito é que a cozinha portuguesa ela ficou um pouco desvirtuada da sua origem portuguesa aqui no Brasil. Muito restaurante português pratica algumas heresias, inclusive com relação à junção de ingredientes, né? Eles meio que tropicalizaram o que veio. E o Vitor é um defensor da culinária portuguesa de origem, né? Mas mesmo assim, ele faz umas brincadeiras, só que respeitando a essência da cozinha portuguesa. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o costume de comer bacalhau com arroz e batata. E na gastronomia portuguesa, 2 carboidratos junto com um peixe é um absurdo. Então assim, esse é um exemplo. Isso também vários nutricionais é muito importante também. Também. Se encheu a pança de carboidrato, você vai ficar um porco. Olha que interessante, nós temos aqui então que bacon com amêndoas, azeite, extra virgem, e agora nós vamos ter a sopa, né? A sopa vai ser colocada para misturar. Olha que interessante. Fantástico, hein? Muito bom. Primeira vez que eu vejo isso. Esse aqui é um Conexão TI para Negócios culinário. Gourmet. Versão gourmet. A tecnologia da cozinha. Olha só que coisa bonita. Mas é assim mesmo, viu, Pedrinho? Começa na gastronomia e vai terminar na tecnologia. É isso aí. Quase tudo. Até rimou, né? Olha aí, então, tudo começa na gastronomia e termina na tecnologia. Começa nessa discussão tecnológica, porque a gente tem que primeiro encher a pança. Mas tem uma coisa curiosa que aconteceu com um amigo meu, que é médico essa semana. Ele disse, esse cara é muito engraçado, o Dr. Ronaldo Rabelo, lá da Santa Casa. Ele me contou o seguinte, que ele estava num lugar, uma pessoa espirrou, daí a outra disse assim, saúde, o outro já levantou a mão, educação, o outro, segurança, já virou uma manifestação ali, entendeu? Em épocas de manifestação exacerbadas, né? O aroma aqui está fantástico, hein? O talher está aqui na mão. Fantástico. Muito bom mesmo. Muito obrigado. Obrigado. Bom apetite. Então, Edrey, vamos para a parte tecnológica aí. Como é que você utiliza a tecnologia? O que você utiliza aqui no seu restaurante? Na gastronomia? Na gastronomia. Ou na gestão? Como quiser. Para gestão, o que você consegue para os seus clientes? Tem Wi-Fi? Como é que é? A gente usa praticamente todos os veículos e mídias sociais possíveis e imagináveis aqui, porque hoje em dia acredita muito nessa força aí, e assim, uma das coisas que
tipo Facebook, Instagram, Twitter, então, tudo isso a gente trabalha bastante para poder... Mas para marketing, então, assim, bastante. aqui dentro do restaurante vocês têm... Então, e aí a gente tem a estrutura de Wi-Fi, tem todo o sistema todo interligado, sistema de venda com controle de estoque, com a entrada de nota fiscal, saída de documento, enfim, é tudo interligado. Não tem, hoje em dia, assim, não dá mais para você não ter a tecnologia envolvida no seu processo. Até para um restaurante, que teoricamente é uma coisa que seria mais simples, né? Vamos dizer assim, a tecnologia não está tão presente, mas hoje não tem mais maneira de fazer. Até os sistemas vou dizer, econômicos e jurídicos e fiscais são todos eletrônicos. Então, assim, se você não tiver o teu restaurante acompanhando isso, você não consegue mais receber a nota fiscal, que vem porque não se integra, agora mudou o nome, né? Agora eu não me lembro, mas enfim. Você não consegue fazer uma devolução de nota, o teu sistema está interligado direto no cartão. Então, assim, está tudo junto, né? E ó, junto um testemunho, quando eu cheguei, o meu telefone estava sem sinal. Eu fui procurar o Wi-Fi e tem o Wi-Fi aberto aqui, que é muito simpático, por sinal. As pessoas têm necessidade de comunicação. O meu telefone está recebendo mensagens graças ao seu Wi-Fi. Muito obrigado. E assim, tem uma coisa que eu não entendo na questão do Wi-Fi, é que assim, para que tanta restrição em relação a isso, né? Todo o lugar, teoricamente, tem uma internet, senão, né? Por que não libera um sinal para alguém? O Renato tem uma posição sobre isso. Renato já falou com e Flávio Xodó. Vamos lá primeiro, essa sopa aqui tá fantástica. Muito boa. Eu podia pensar em fazer outras vezes, né? Vamos continuar gravando aqui. Mas a questão do... Com certeza é mais gostoso. A questão do Wi-Fi, André, é da autenticação. Então compartilho contigo, acho que essa inclusão digital, essa conexão é muito importante, mas existe uma posição na jurisprudência brasileira, também norte-americana e europeia principalmente, que se alguém usando a tua rede para praticar um crime, quando houver investigação, a investigação vai ser baseada nos acessos, vai identificar o IP, que IP vai bater no seu provedor de conexão. Quando o juiz mandar o teu provedor dizer quem é o cliente dele, vai bater no teu restaurante. E aí na investigação, o objetivo principal é descobrir quem foi. E aí quando vier a pergunta do juiz, ou o ofício do juiz, quem foi, você vai responder, não sei. E aí do ponto de vista civil, pode haver uma série de discussões de responsabilidade. Em alguns casos, cybercafés, lan houses, não autenticaram que foram obrigados a pagar indenizações. Então mais isso, na tem que saber quem usou, né, tal dia e tal horário. É só isso, não saber o que ele fez. É só saber que ele começou a usar. E aí por isso tem que ter a senha? Um terminho, assim, uma senha que a pessoa recebe, tem serviços hoje especializados nisso, que a pessoa recebe, tem um terminho já, que ela diz quem ela é, durante aquele tempo, recebe uma senha provisória e usa. Então, mas aí é o seguinte, se aqui, vamos supor que o Wi-Fi do restaurante tivesse senha, e eu pedisse pro garçom ou pro maître, ele trouxesse um papelzinho e eu digitasse. Ia dar na mesma, só ia funcionar como aquele sistema que pode até não ter senha, mas tem um sistema que aparece uma tela, fala assim, diga quem você é, ou diga que você concorda com os termos do e-mail, coisa do ou bote seu e-mail. Isso já tem sistemas que, mesmo sem senha, funciona assim também. Isso. Existem outras formas, né? Porque você vai reduzindo, vai compartimentando aí a localização da pessoa. Então, ainda que ela coloque tudo falso, mas naquele dia, naquela hora, tem câmera aqui, deve ter, etc. Você pega, junta a câmera, junta o acesso, etc. Você consegue identificar ou chegar perto da identificação. Não precisa ter um mínimo, né, de autenticação. Isso não pode ser totalmente aberto. Mas agora fica a dica, né? Fica a dica. Uma pergunta, então, complementando isso, porque eu acho que isso já virou até um serviço, porque se essa é uma questão do Edren, isso é a questão para N outros fornecedores de serviços na cidade de São Paulo, no Brasil. E restaurantes, né? Já restaurantes, tem para negócio gourmet, então aproveitar. Gourmet jurídico. Exatamente. Mas, Renato, você tem um tempo que você tem que guardar essas informações? Por exemplo, documentos fiscais são guardados 5 anos. Você tem uma obrigatoriedade do tipo, um prazo para guardar as informações sobre isso? Sobre os logs da sua rede? Esse tempo você tem 3 interpretações.
Interpretação do Código Civil, são 3 anos. Interpretação dos projetos que estão vindo por aí, 1 ano. Na prática resolve. Interpretação da lei estadual que tem aqui em São Paulo, para Lan Houses e Cybercafés, 5 anos. E na prática, 1 ano é suficiente, né? Porque se acontecer algum crime, então a pessoa vai normalmente saber isso dentro desse período, aliás, muito menos que esse período. Então, fica a sugestão. O comitê diretor recomenda também 3 anos. Se quiser fazer uma média de 5 a 1, guarde 3. E aí, Adri, já tem alguma ideia? Já resolveu? Você tem uma ideia, eu não tinha nunca pensado nisso, né? Assim, aquela coisa que você fala, Você o não cara é o vai único. praticar um crime, né? Cibernético, né? Isso que você tem, dentro do restaurante, porque lá tem o Wi-Fi e é livre, né? Quer dizer assim, para não ser identificado. Coisa de maluco, né? É pouco provável, mas... Na minha atividade, eu tive vários casos. É isso que eu estou Pizzarias, dizendo. Mas jamais passaria na minha cabeça, como de restaurante, de que se eu disponibilizo o Wi-Fi, eu posso ser responsabilizado. Por um crime alheio. Mas sabe, porque a maior parte das coisas são coisas lícitas, legítimas. Como Que bom, né? responsabilizar? Que bom. É. Mas eu trabalho com exceção, né? São os problemas. Que infelizmente acontece e estão em crescimento. Gente, eu vou dar um gole na nega fulô. Não, parabéns. Como o dia hoje ele trabalha, eu adoro uma cachaçinha suave assim, mas hoje não vai dar. Eu tenho uma pergunta, Éder, você comentou do uso de rede social e tal. Claro, isso é muito comum hoje por lojas, restaurantes, quantas ramos de atividade. Mas você consegue ter ou medir algum tipo de retorno? Você consegue ter um feedback mais objetivo? Ou você faz o trabalho e sente que ele funciona, mas não tem uma medida? Como é que é o teu uso da rede social? Olha, Vamos deixar para o próximo bloco? Deixar o próximo bloco? Pode ser, está na nossa hora. Vamos abrir o nosso Então a gente bloco abre o com nosso próximo bloco com essa pergunta. Perfeitamente. Falaremos de redes sociais. É inclusive. isso aí, já entramos de gente. redes sociais. Até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.